Estamos começando mais uma aula do nosso telecurso de Introdução à Ciência Política. Hoje o tema são os partidos políticos. O que são? Qual a sua importância? São fundamentais essas instituições políticas chamadas partidos? Os partidos surgiram dentro dos parlamentos, mas foi a consolidação do direito ao voto que fez com que se organizassem além do ambiente político parlamentar. Com a expansão do voto popular, os partidos passaram a buscar apoio político e social, e a conquista de militantes, filiados e fontes de financiamento para campanhas e atividades partidárias se tornou fundamental. Uma importante função dos partidos, estejam ou não no poder, é a de ser a voz do povo na busca de soluções para os problemas sociais. Olá, professor. Tudo Olá, bom? Tudo bom. Eu vou começar pelo básico. O que é um partido político? Por que ele é criado? Por que existe essa instituição política chamada partido? Os partidos políticos são instituições vitais para a democracia. Por que razão? Em primeiro lugar, eles fazem a intermediação entre a sociedade e o Estado. São os partidos que apresentam seus candidatos. São eles que viabilizam a eleição, as eleições nos países democráticos. Se não houvesse partidos, que instituição faria esse papel? Eles são tão importantes para a vida democrática que até aqueles países que não são democráticos costumam, inclusive, se utilizar dos partidos políticos, ter os seus próprios partidos. Vou dar dois exemplos comuns. O caso da Alemanha nazista, por exemplo, Hitler, depois que chegou ao poder, continuou com o partido que o levou lá. Tornou-se uma ditadura mais cruel de todas as ditaduras do século XX e tinha necessidade de um partido. Por quê? Exatamente para isso, para fazer a intermediação entre a população, a opinião pública e o Estado, o governo. Nas democracias isso é importantíssimo, porque ele cumpre outras funções. Sem partidos não pode haver eleições. A própria Constituição brasileira determina que só se pode ser candidato através de um partido político. Por isso, a ciência política já definiu que os estados democráticos são estados partidários. Além do mais, são eles que formam as elites políticas que vão ao poder, que vão representar a população, que formam os quadros para fazer a mobilização política, para fazer proselitismo, para divulgar as ideias, as doutrinas, as ideologias. Tudo isso está a cargo dos partidos. Mas a principal função dos partidos é viabilizar as eleições. Em que momento da história o universo político sentiu a necessidade de se organizar em partidos? Bom, isso vem do meados do século XVIII. Só que eram partidos diferentes dos nossos partidos. Eram chamados partidos parlamentares, que o professor Maurice de Verger chamava de partidos de notáveis. Ou seja, só existiam os partidos dentro dos parlamentos. Por quê? Porque como só a burguesia estava representada no parlamento, os interesses dos burgueses eram semelhantes, similares, não eram iguais. Você imagine uma burguesia mercantil, uma burguesia financeira, uma burguesia industrial, os interesses eram idênticos. Eventualmente, é que poderia haver divergência de interesses, mas não de ideais, de ideias. E isso é que levava os partidos a se confinarem dentro dos parlamentos. Quando eles começam a sair dos parlamentos e irem para a rua? Quando se universalizou o direito de voto. Isso começou na França em 1848, portanto o partido é uma coisa nova, tem pouco mais de 100 anos. Por que razão? Lá se concedeu o direito de voto a todos os cidadãos. Antes, na própria França, só votavam aqueles que eram chamados cidadãos ativos, aqueles que tinham uma renda mínima, que pagavam tributos correspondentes a algumas diárias. Isso aí tornava o eleitorado muito restrito. Para que você tenha uma ideia, no ano de 1848, quando se universalizou o direito de voto, o número de eleitores na França passou de 800 mil para 10 milhões de eleitores, num país que tinha cerca de 30 milhões de eleitores. Então vejam que se transformou, o que era uma sociedade
muito restrita, de interesses muito restritos, representados no parlamento, se tornou uma sociedade muito mais massificada, né? O direito de voto concedido aos operários, à maioria da população, é que fez necessário os partidos saírem dentro dos parlamentos e virem para as ruas. Qual é o papel dos partidos e o conceito de representação? Muito bem. O papel dos partidos, acho que eu já disse sobre alguns deles. Eles formam as elites políticas, eles fazem intermediação entre a sociedade e as aspirações da sociedade, as possibilidades dos governos. Eles permitem as eleições, porque para ser candidato é preciso estar vinculado a um partido. Alguns pouquíssimos países permitem candidaturas avulsas, que não sejam vinculadas a partido, mas isso é muito restrito. Então, essas são as funções principais dos partidos. Eles cumprem o papel de representar a soberania. Isso, na teoria da representação, significa o quê? Que a representação política cumpre dois papéis fundamentais. Primeiro, assegurar a governabilidade. Segundo, garantir a diversidade, o pluralismo. Por que razão? Porque há ideologias diferentes. E essas ideologias diferentes devem estar representadas nos parlamentos. Então, a grande dificuldade de se materializar a teoria da representação é que esses dois papéis, representatividade e governabilidade, estão na mesma linha. Elas não podem ser maximizadas, ou seja, você não pode ter o máximo de representatividade e o máximo de diversidade, de pluralismo. Então é preciso equilibrar a representatividade com a diversidade. Quanto mais você privilegia a diversidade, mais você prejudica a governabilidade. Por quê? Porque você aumenta o número de partidos. No caso do Brasil é exatamente esse. Nós temos no Congresso representados 17 partidos. Uma representação com 17 partidos torna o consenso muito mais difícil do que uma representação com 5 ou 6 partidos. Esse é o dilema da democracia. Ou nós resolvemos esse dilema, ou somos devorados por ele. Como conciliar representatividade com diversidade? Como os partidos se organizam no Brasil? Bom, no Brasil há uma lei que se chama Lei dos Partidos. Essa lei é a Lei 9.096 de 1995. É uma lei, portanto, que está completando 11 anos. Antes dessa, havia uma outra lei chamada Lei Orgânica dos Partidos. O que determina essa lei em linhas gerais? Porque ela é uma lei complexa. O que ela determina? Determina que os partidos têm que ter garantias de democracia interna. Os partidos, para que operem numa democracia, têm que ser democráticos internamente. Estabelece os procedimentos para que os candidatos possam se eleger. No Brasil, por exemplo, ele tem que estar afiliado ao partido político um ano antes da eleição, sem o que ele não pode concorrer. Quanto mais se amplia esse período, mais se amplia a fidelidade partidária. Quanto menor esse período, menor a fidelidade partidária, porque ele se filia um ano antes da eleição e depois da eleição ele pode trocar de partido. Então, isso é um mecanismo que no Brasil precisa ser corrigido. Muito bem. Além disso, ele determina quais os procedimentos que os partidos têm que realizar para que possam apresentar seus candidatos. Tem que realizar convenções, há um período para isso, a lei eleitoral determina qual é o prazo que os partidos passam a fazer política, garante aos partidos, os partidos no Brasil têm um chamado fundo partidário, que é formado de contribuições públicas, portanto, da população. É a população quem contribui com o fundo partidário, que é uma importância de 35 centavos de real, corrigidos a partir de setembro de 95, quando a lei foi promulgada. Isso é atualizado e esses valores são distribuídos aos partidos. Vejam que os partidos, embora instituições de natureza privada, têm uma função pública. Eles recebem subsídios do governo para que possam funcionar, alugar suas sedes, etc., e para que possam captar recursos dos seus filiados, dos seus aliados, dos seus financiadores, além
dos recursos públicos que recebem para o seu funcionamento. 20% desses recursos públicos do fundo partidário são destinados a que os partidos tenham institutos de formação política. Alguns têm mais atividade nesse setor, outros menos. E essa destinação de recursos é proporcional às bancadas na Câmara dos Deputados. Quanto mais votos e quanto maior o número de eleitos, maior será a participação do fundo partidário. Então, a lei orgânica, a lei dos partidos, hoje chama-se lei dos partidos, cuida exatamente de todos esses detalhes para permitir o funcionamento dos partidos. Professor, nos mantendo na realidade brasileira, há muitos partidos. Partidos grandes, expressivos, bem organizados, com estrutura, com, digamos, um fundo financeiro de manutenção também expressivo. E há diversos outros pequenos partidos, muitas vezes com pouquíssima expressão política, com pouquíssima representatividade. O Brasil, a nossa democracia precisa de tantos partidos, nós precisamos de tantas divisões ideológico-políticas assim para termos uma democracia consolidada? Esse é outro dos dilemas da democracia. Nós falamos aqui em diversidade, em pluralismo. Essa diversidade significa exatamente a possibilidade que a sociedade tem de escolher entre vários partidos dentro da ideologia de cada um. O que ocorre é que o número de ideologias é muito pequeno, não passa de 5 ou 6 ideologias. Né? Nós temos partidos de direita, de esquerda, socialistas, adeptos do capitalismo, conservadores, liberais, etc. Mas não passa disso, é um espectro muito pequeno. Ora, como esse espectro é muito estreito, nós não precisaríamos mais do que os partidos que expressassem essas ideias. No entanto, há outras particularidades, além das ideológicas, que começam a ter expressão e importância na vida nacional. É o caso, por exemplo, dos chamados verdes, do Partido Verde, que é um partido pequeno, diminuto, de pouca expressão eleitoral, de pequena expressão política, mas que representa um segmento que hoje consegue expressar as preocupações com a conservação do meio ambiente. E é uma questão universal. Exatamente. E por isso esse Partido nasceu na Alemanha, o Partido Verde nasceu na Alemanha. Mas isso torna-se uma questão hoje transcendente para a vida moderna. Então, esses partidos, como é o caso do Partido Verde, que tem pequena expressão eleitoral e pequena expressão ideológica, eles em geral estão alinhados com a esquerda, né, mas não constituem uma ideologia em si, procuram ocupar o seu lugar na sociedade. Isso é o que tem ocorrido. Ou seja, a quantidade de expressões que não são ideológicas, mas são políticas, começam também a ocupar seu lugar. É evidente que na maioria das democracias há um pequeno número de partidos. O Brasil está passando por isso, né? Hoje nós temos 17 partidos representados no parlamento. Nesta eleição vai se aplicar uma cláusula de barreira. Os partidos que não consigam ultrapassar a barreira de 5% vão perder, não vão desaparecer, mas vão perder algumas prerrogativas dentro do parlamento. Nessa próxima eleição, portanto, vai se aplicar a cláusula de barreira. O que significa essa cláusula de barreira? Os partidos que não conseguirem pelo menos 5%, ultrapassarem 5% ou mais de 5%, vão perder uma série de prerrogativas da vida parlamentar. Isso significa que ele vai continuar a ter expressão política, mas vai ter menos poder dentro do parlamento, menos prerrogativas parlamentares. Isso, evidentemente, deve diminuir um pouco a sua influência. Isso deve contribuir também para que os partidos que são chamados exclusivamente eleitorais, que só aparecem, nós só conhecemos no dia da eleição, eles vão perder importância e vão terminar desaparecendo da vida pública, como aconteceu em todas as grandes democracias. Professor, entra ano e sai ano e só se ouve falar de reforma política no Brasil. Reforma política é digamos assim, um paliativo político, eleitoreiro, oportunista, ou é realmente uma necessidade para a realidade política do país? Bom, o que essas reformas políticas deveriam propor eram exatamente as mudanças necessárias do sistema político. O sistema político em seu conjunto é formado de 3 subsistemas. O subsistema eleitoral, o subsistema partidário e o subsistema de governo.
O que são esses 3 subsistemas? Na realidade, são grandes sistemas. E não há muito o que se mudar nisso. Por exemplo, com relação ao sistema eleitoral, você só tem 2 possibilidades. Ou tem o sistema majoritário, voto pelo sistema majoritário, ou proporcional. No caso do Brasil, é o voto proporcional que está prescrito na Constituição. Não é o único. O presidente da República, os senadores, os governadores, os prefeitos são eleitos pelo voto majoritário. Os vereadores, os deputados estaduais e deputados federais são eleitos pelo sistema proporcional, que é um sistema mais justo do que o sistema majoritário. Mas você tem que escolher entre um e outro. A própria forma de Estado, você só tem Estados unitários ou Estados federados. E nos próprios sistemas partidários, você só tem sistemas articulados, mais articulados ou menos articulados. Então, as reformas políticas que nós temos feito no Brasil, as últimas, todas elas, né, desde a década de 60, o professor Zé Honório Rodrigues, que era o historiador que conhecia muito o parlamento brasileiro, dizia sempre, o que nós temos feito são reforminhas de ocasião. Isso é o que se tem feito. Nunca se pensou globalmente o que mudar no sistema político. E aqui volta aquela questão, representatividade, governabilidade e representatividade. Que sistema nós queremos? Que grau de representatividade, de diversidade e que grau de governabilidade? O que o Brasil está precisando é de mais governabilidade e menos representatividade, porque representatividade já temos em excesso, né? Só no parlamento são 17 partidos. Então é preciso aumentar a governabilidade, mas isso tem que se discutir. Para isso é preciso mudar o sistema eleitoral. Em que sentido? No sentido de torná-lo mais articulado, com menor número de partidos, e é preciso que essa cláusula de barreira, né, exclua, como na origem na Alemanha, na Grécia, na Espanha, na França, nas demais democracias, aquilo que é a sua função, evitar que os partidos de pouca representação eleitoral tenham representação política no parlamento. Professor, se um partido é uma representação ideológica, e ideologia está diretamente ligada às necessidades sociais, aos anseios sociais, à realidade social, implica também nos reflexos da sociedade. Como é que um partido que se cria para representar a sociedade, as ideias e os anseios da sociedade, como é que ele se interliga, como é que ele se comunica com a sociedade? No Brasil, o que nos parece, uma realidade universal, eu diria, os partidos se fecham em si, organizam o seu marketing, suas ideias, suas ações, e a participação efetiva da sociedade parece assim meio que passar ao largo disso. Não se vê uma participação efetiva, a não ser daquela militância convencional que a gente já conhece. Isso existe em toda a sociedade. Onde o voto não é obrigatório, dificilmente a quantidade de eleitores que comparecem às urnas chega aos 50% ou ultrapassa os 50%. Nos Estados Unidos está na média e abaixo de 50%, porque o voto é facultativo. No Brasil o voto é obrigatório. O voto obrigatório tem algumas vantagens e tem algumas desvantagens. A desvantagem é que torna o exercício do direito de voto compulsório. E aí representa toda a sociedade e não apenas parte dela. Mas em compensação, como torna obrigatório, aquilo é visto como uma obrigação e não como direito pelo cidadão. Por quê? Porque votar é incômodo, tem filas, é preciso se deslocar para chegar à sua sessão eleitoral, tudo isso é incômodo. Não nas pequenas cidades, mas nos grandes centros isso é incômodo. Nas áreas rurais isso é pior ainda, porque as distâncias são grandes, etc. Então o que ocorre? A diversidade dos interesses da sociedade se manifesta aí. Aqueles que têm consciência política, aqueles que sabem que o seu voto é indispensável para a democracia, participam da eleição. No Brasil, muitos dos que não têm essa consciência e muitos dos que abominam esse trabalho de votar, terminam votando em branco, anulando o seu voto, deixando de comparecer, etc. Né? E isso é um mal para a democracia. Então, é preciso que, aos poucos, nós passemos do voto obrigatório para o voto facultativo. Mas isso tem que ser feito progressivamente.
À medida em que a Justiça Eleitoral for capaz de oferecer mais facilidades, mais comodidades para o eleitor, e ela deve nascer de cima para baixo ou de baixo para cima. Há duas hipóteses. Ou você torna obrigatório o voto no município e torna facultativos demais, ou ao contrário, você torna obrigatório para a presidência e a esfera federal e facultativo nos municípios. Tudo isso é objeto de discussão. Por quê? Porque a política é um mundo por descobrir. E mais do que isso, é um mundo por se construir. Professor, em todas as aulas nós temos trazido para a nossa conversa um personagem, uma referência dentro da história em relação ao nosso tema. Hoje, quem seria o nosso personagem? O personagem hoje é pouco conhecido, mas é um personagem importante. Chama-se Moisei Yakovlevich Ostrogorsky. Quem é ele? Era um russo que trabalhou no Ministério da Justiça da Rússia, depois foi para a Inglaterra, e é o primeiro autor de um livro sobre os partidos políticos. Foi escrito em 1901. Ele escreveu, na realidade tinha 2 volumes, um dedicado aos Estados Unidos e outro dedicado à Inglaterra. Ele se esqueceu aí nas brumas da história, foi esquecido nas brumas da história. Mas o próprio professor Maurice Duverger, que faz algumas críticas ao livro dele, né, se encarregou de trazer de volta a sua memória. Por quê? Porque ele relata o que era o voto na Inglaterra comprado a cada eleição no parlamento. Isso que, mal comparando, nós poderíamos chamar aqui do nosso sistema, do nosso drama que vivemos há pouco para a formação da maioria parlamentar, né? Isso aí é uma realidade que ele já constatou na Inglaterra. Então, ele é importante, não só pelo pioneirismo, pelo fato de que ele mostrou as mazelas mesmo do sistema parlamentar e do sistema político. Isso continua existindo, obviamente, porque a política não é feita pelos anjos. E você fica agora com as nossas dicas para os estudos complementares. A nossa aula vai ficando por aqui. Estudamos hoje a importância, a função, o que são os partidos políticos. E na próxima aula, professor, o que a gente vai estudar? Nós vamos estudar outras instituições políticas também. Vamos estudar os lobbies, os grupos de pressão e os grupos de interesse. Por quê? Porque são atores ativos do processo político. E isso nos interessa profundamente. Até lá então, professor. Até lá. Tchau e até lá.